Existe alguma memória que nunca esquecemos? Imagine que, neste exato momento, há um arquivo secreto dentro de você. Um cofre escondido nas profundezas do seu cérebro. Ele guarda imagens, sons, cheiros, emoções e até experiências que você nem se lembra de ter vivido conscientemente, mas de alguma forma misteriosa. Estão lá. Quantas vezes você já teve a sensação de estar em um lugar pela primeira vez, mas com uma certeza inquietante de já ter estado ali antes? Ou acordou de um sonho com uma imagem tão vívida que parecia um fragmento real do passado? A ciência tem explorado há décadas os segredos da memória implícita, dos traumas enterrados, das lembranças falsas e até da possibilidade de existirem registros inquebráveis em nossa mente. E há quem diga que nunca esquecemos de verdade. Só não conseguimos acessar o que está guardado. Neste episódio, vamos atravessar os túneis mais profundos do cérebro humano. Prepare-se para descobrir quais memórias jamais se apagam, como traumas e experiências da infância moldam quem você é, o que a ciência já decifrou e o que ainda não conseguiu explicar. E se existe mesmo um arquivo permanente que nunca se desfaz? Você se lembra da primeira vez que sorriu? Provavelmente não, mas o seu cérebro lembra. Esse é o tipo de memória que chamamos de memória implícita. Ela armazena aprendizados como andar, respirar, se equilibrar, perceber sons, reconhecer padrões emocionais, interpretar gestos, tudo isso sem que você precise lembrar. O hipocampo, área ligada à memória consciente, ainda está em formação até os 2 anos de idade, mas o cérebro já grava experiências emocionais e sensoriais desde o útero. Por isso, mesmo que você não se lembre do rosto da primeira pessoa que te olhou com amor ou desprezo, seu cérebro lembra como você se sentiu. E essa sensação pode moldar a forma como você confia ou desconfia das pessoas até hoje. Segundo diversas pesquisas em neurociência, as memórias não são apagadas, apenas reorganizadas. Elas podem ser guardadas de forma acessível, memória de curto e longo prazo, reprimidas por mecanismos de defesa, como traumas, adormecidas por falta de repetição ou associação. O curioso é que, em casos de hipnose, regressões ou choques intensos, memórias esquecidas reaparecem com nitidez. Isso levanta uma hipótese inquietante. E se todas as nossas experiências ainda estivessem registradas, esperando o gatilho certo? Estudos de pacientes com epilepsia, tratados pelo neurologista Wilder Penfield, mostraram que, ao estimular certas áreas do cérebro com eletrodos, as pessoas reviviam memórias antigas com detalhes impressionantes, incluindo cheiros e sons. A ciência já identificou certos tipos de memórias que não se apagam, mesmo com o tempo ou doenças. Medos profundos, memória emocional. Quando algo foi traumático, o cérebro registra no sistema límbico com uma força absurda. Habilidades motoras, como andar de bicicleta ou nadar. Mesmo que você não pratique por anos, o corpo lembra. Experiências sensoriais fortes. Cheiro da casa da avó, sabor da comida da infância, o som de uma voz querida. E há também as chamadas memórias flashbulb. São lembranças extremamente vívidas de acontecimentos marcantes, como desastres, notícias chocantes, mortes ou descobertas transformadoras. Essas memórias são registradas como se fossem fotografias mentais e, muitas vezes, nunca mais desaparecem. Nos anos 90, a psicóloga Elizabeth Loftus fez experimentos que chocaram o mundo. Ela conseguiu implantar falsas memórias em pessoas saudáveis, fazendo com que elas jurassem que tinham vivido coisas que nunca aconteceram. Isso nos leva a uma pergunta incômoda. E se parte do que você acredita ser sua história não passou de um erro de gravação? Nos Estados Unidos, 73% das condenações revertidas por DNA envolviam testemunhos de vítimas que tinham certeza de suas memórias. O cérebro não é uma câmera, é um editor criativo e falho. O seu cérebro está buscando padrões, comparando palavras, sentimentos, experiências passadas e futuros imaginados. A memória é também a base da imaginação. Quando você sonha, o cérebro reorganiza fragmentos de memórias para criar histórias. E mesmo quando você acha que esqueceu, algo dentro de você ainda sabe. Carl Jung dizia que parte da nossa memória não pertence apenas a nós, mas a um campo coletivo de experiências humanas, o inconsciente coletivo. Será que algumas memórias não vêm só da nossa biografia, mas da nossa linhagem ou da humanidade como um todo?
Em sessões de regressão, com ou sem hipnose, muitas pessoas afirmam acessar memórias que não se encaixam em sua vida atual. São relatos de outras épocas, culturas, idiomas que nunca estudaram, e às vezes até habilidades desconhecidas. A ciência chama isso de criptomnésia, memórias esquecidas que emergem com nova roupagem, mas outros chamam de memórias de vidas passadas. Em 2005, o psiquiatra Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, publicou centenas de casos documentados de crianças que lembravam com detalhes de vidas anteriores, incluindo nomes, endereços e datas. Muitos foram verificados como reais. Os traumas são como rachaduras que nunca somem completamente. Mesmo que você não lembre do que viveu, seu corpo pode continuar reagindo. Medo irracional de situações específicas, dificuldade de confiar, repetição inconsciente de padrões dolorosos. O cérebro traumatizado grava a dor como alerta de sobrevivência. E essa memória se perpetua no comportamento, nos relacionamentos e até no corpo físico. A boa notícia? É possível reprogramar memórias, não apagando-as, mas resignificando-as. A psicologia, a neuroplasticidade e práticas como a meditação têm ajudado nisso. Se algumas memórias nos ferem, outras podem nos salvar. Estudos mostram que recordar com gratidão, ternura ou coragem ativa áreas do cérebro que fortalecem a imunidade, reduzem o estresse e promovem bem-estar. Pesquisadores da Universidade de Kyoto identificaram que lembrar de momentos positivos ativa o córtex pré-frontal esquerdo, área ligada à empatia e à felicidade. Ou seja, a memória pode ser remédio e até um caminho de cura. Imagine acordar amanhã sem se lembrar de nada da sua vida. Você ainda seria você? A identidade está profundamente conectada à memória. Mas será que só somos quem somos pelo que lembramos? Alguns filósofos e neurocientistas acreditam que o sentido do eu é uma ilusão construída por histórias que contamos a nós mesmos. Há quem diga que a alma não guarda lembranças, ela é feita delas. Cada pessoa que você amou, cada dor que sentiu, cada descoberta que te transformou, tudo isso está gravado em algum lugar do seu ser. Mesmo que você não consiga acessar conscientemente, está lá. Então, talvez a verdadeira questão não seja o que esquecemos, mas o que está nos guiando em silêncio, desde sempre. E quem sabe, no instante final da vida, quando dizem que um filme inteiro passa diante dos nossos olhos, não estejamos apenas abrindo o arquivo secreto do cérebro e revivendo aquilo que, no fundo, jamais esquecemos. Espero que as informações tenham sido úteis. Venha aprender mais, deixe seus comentários e nos siga em nossos canais. Inscreva-se agora. Até a próxima!